Bom dia a todos, eu sou Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores e M&A Proprietário. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 do Banco ABC Brasil. If you want to follow this broadcast in English, please click on the interpretation button at the bottom right of your screen. Antes de iniciarmos, gostaria de compartilhar os seguintes disclaimers. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência relativas às perspectivas de negócios do Banco ABC Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco ABC Brasil. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o resultado futuro do Banco ABC Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, informamos também que essa apresentação será veiculada nas redes sociais, LinkedIn e YouTube, e que, prosseguindo, vocês estarão cientes que dados pessoais como imagem e voz poderão ser compartilhados sem nenhum prejuízo ou descumprimento da lei. Aviso a todos que esse evento está sendo gravado e sendo transmitido simultaneamente na internet, via YouTube e LinkedIn, e que todo o conteúdo, inclusive a apresentação, estarão disponíveis em nosso site de RI. Para acompanhar as apresentações, acessem o QR Code que aparece em sua tela. Ao final da apresentação, teremos um momento de perguntas e respostas. Para participar, é só clicar no ícone Raise Hand abaixo de sua tela. Ao meu lado hoje estão presentes Sérgio Lulia, nosso CEO, e Sérgio Borejo, nosso CFO. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco hoje. Estamos transmitindo diretamente do nosso estúdio aqui no banco, desenvolvido para o nosso telejornal interno, o ABC News, um canal criado para manter todos os colaboradores bem informados e alinhados à nossa estratégia. Além disso, nosso estúdio também será utilizado para iniciativas de comunicação. Bom dia, pessoal. Prazer compartilhar esse momento com vocês. Convido agora nosso CEO para falar dos resultados do ABC Brasil nesse primeiro trimestre de 2022, trazendo as principais destaques financeiros e operacionais. Sérgio, por favor, é com você. Obrigado, Ricardo. Olá, investidores e todos que nos assistem hoje. Vou começar pelos destaques do período. No primeiro trimestre de 2022, o lucro líquido atingiu 183 milhões de reais, um crescimento de 13% em relação ao trimestre anterior e de 50% em relação ao mesmo período de 2021, equivalente a um retorno anualizado sobre o patrimônio líquido de 15,5%, o sétimo trimestre consecutivo de expansão. Encerramos o trimestre com um crescimento na margem com clientes de cerca de 9% em relação ao trimestre anterior e em torno de 33% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo um spread com clientes de 4,3% no período, motivado pelos seguintes fatores: o incremento de derivativos, câmbio e cash management no mix de produtos, o aumento do spread intrasegmento de clientes e o aumento da relevância do segmento middle na carteira de crédito expandida, quando comparado com o mesmo trimestre de 2021. Este foi o 11º trimestre de expansão consecutiva da margem com clientes, que atualmente corresponde por 64% da margem financeira. Em relação à qualidade de crédito, tivemos uma queda de 22% na despesa de provisão ampliada em relação ao trimestre anterior e de 30% em relação ao mesmo período de 2021. Despesa essa equivalente a 0,4% da carteira de crédito expandida, o menor nível desde 2019. As operações com atraso acima de 90 dias
encerraram o trimestre em 0,6%, e os empréstimos classificados entre D e H atingiram 3,7%, ambos índices abaixo da nossa média histórica. Já o índice de cobertura atingiu 444%, resultado da queda do volume de atrasos e do reforço da provisão do segmento middle, cujo saldo atingiu 4,5% como percentual da carteira. Seguindo a nossa agenda ESG, que é pautada pela transparência, ética e responsabilidade, publicamos ontem nosso primeiro relatório de sustentabilidade, documento que relata as principais ações e resultados desenvolvidos pelo ABC Brasil ao longo de 2021 nos âmbitos ambiental, social e de governança. Por fim, realizamos uma pesquisa para determinar o nosso NPS, o Net Promoter Score, que atingiu um total de 69 pontos. Este número se manteve estável em relação ao ano passado, uma demonstração da manutenção na qualidade de atendimento, mesmo considerando o aumento expressivo do número de clientes nesse período. Esta pontuação não só confirmou o forte diferencial do relacionamento do ABC Brasil, mas também identificou os aspectos qualitativos mais valorizados pelos nossos clientes, incluindo a qualidade no atendimento, agilidade, proximidade e conhecimento apresentados por nossos gerentes. Vamos agora apresentar a evolução da carteira de crédito expandida. O primeiro trimestre é historicamente o menos dinâmico ao longo do ano na concessão de crédito. Adicionalmente, tivemos uma desvalorização do dólar em relação ao real de 15% no período. Ambos os fatores contribuíram para a relativa estabilidade do volume da carteira de crédito expandida no trimestre, enquanto nos últimos 12 meses a carteira apresentou um crescimento de 6%. O segmento CIB apresentou um recuo de 2% no trimestre e de 4% nos últimos 12 meses, resultado do balanceamento entre expansão da carteira e maximização de spreads, visando uma melhor rentabilidade sobre o capital alocado. O segmento Corporate apresentou crescimento de 1% no comparativo trimestral e de 10% no comparativo anual, continuando a ser nosso principal segmento de clientes. O segmento Middle, mesmo com um recuo de 3% no trimestre, apresentou uma expansão de 29% nos últimos 12 meses. Esta desaceleração no primeiro trimestre foi resultado principalmente de um maior volume de vencimentos, comuns para o período. Em relação à segmentação setorial da nossa carteira de crédito expandida, segue com alta diversificação setorial, apresentando um portfólio de crédito bem pulverizado e defensivo. Esta composição, aliada à originação de operações de qualidade, vem contribuindo para a resiliência da performance da carteira ao longo dos ciclos econômicos. Os setores com maiores aumentos relativos de participação foram serviços, mais 2,2 pontos percentuais, e cadeias de grão, mais 1,5 pontos percentuais, enquanto os setores com maiores reduções relativas foram a geração e comercialização de energia, menos 0,9 pontos percentuais, e o setor automobilístico, menos 0,8 pontos percentuais. Agora, apresentamos alguns indicadores que refletem a qualidade da nossa carteira de crédito. No primeiro gráfico, as operações com atraso acima de 90 dias encerraram o trimestre equivalentes a 0,6% da carteira, abaixo da média histórica, que é ao redor de 1%. Esta melhora no atraso aconteceu tanto nos segmentos de clientes CIB quanto no corporate. O segmento middle experimentou um leve aumento de atraso para 1,2%, índice ainda muito confortável para o segmento, que comanda maior diversificação e maiores spreads, e substancialmente abaixo dos níveis de provisão. No segundo gráfico, os empréstimos classificados entre D e H atingiram 3,7% da carteira, novamente abaixo da média histórica, demonstrando uma baixa formação de inadimplência. Neste slide, mostramos a evolução da despesa de provisão ampliada. A despesa de provisão ampliada fechou o trimestre com 35 milhões de reais, equivalentes a 0,4% da carteira expandida,
redução de 0,1 pontos em comparação ao trimestre anterior e de 0,2 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2021, e o menor índice desde 2019. A despesa de provisão para devedores duvidosos, a PDD, atingiu 27 milhões de reais no trimestre, uma queda de 37% em relação ao trimestre anterior e de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que esta marca foi alcançada mesmo com um baixo nível de recuperações de crédito e considerando uma provisão para bens não de uso de 10 milhões de reais, acima da média desta linha para um trimestre. Observem agora alguns indicadores que refletem a qualidade da nossa carteira de crédito. O saldo de PDD, em relação ao percentual da carteira, foi de 2,8%, em linha com a média histórica. Houve uma redução no índice do segmento CIB e Corporate, enquanto que no segmento Middle houve um reforço da provisão, tanto específica quanto adicional anticíclica, que atingiu 4,5% como percentual da carteira Middle. Apesar de não observarmos sinais específicos de deterioração, o aumento do saldo da PDD no Middle resulta de uma abordagem mais conservadora frente à menor visibilidade do ambiente macroeconômico. No segundo gráfico, o índice de cobertura atingiu 444%, 167 pontos percentuais acima do nível observado no trimestre anterior, resultado tanto da queda do volume de atrasos quanto do reforço de provisão no segmento Middle. Em relação à evolução da nossa captação, no final de março, o saldo da captação totalizava 40 bilhões de reais, crescimento de 3% no trimestre e de 5% em 12 meses. Um dos fatores de sucesso do ABC Brasil é o acesso a funding competitivo, tanto em moeda local quanto internacional, com bom volume e prazos interessantes. Esta condição é suportada por notas de rating equivalentes ao rating brasileiro pelas principais agências de risco, ou, no caso de uma delas, 1 grau acima do soberano. Acreditamos que a qualidade de nossa captação se torna ainda mais relevante em um ambiente de rápido aumento da taxa básica de juros, mais do que nunca se destacando como um de nossos principais diferenciais. Neste slide, observamos a evolução do patrimônio líquido e do índice de Basileia. Encerramos o primeiro trimestre com um patrimônio de referência de 5,5 bilhões de reais e patrimônio líquido de 4,8 bilhões de reais. O índice de Basileia total atingiu 15,1% e o capital principal 12,1%. Esses valores resultam principalmente da apropriação do resultado do trimestre e da emissão de instrumentos de capital nível 1 e nível 2, já considerando o consumo de capital relativos à distribuição de proventos, às operações de tesouraria de curto prazo e ao crédito tributário de natureza transitória. Aqui, damos ênfase na evolução da margem e spreads com clientes. A margem financeira com clientes atingiu 288 milhões de reais no trimestre, crescimento de 9% em relação ao trimestre anterior e de 33% em relação ao ano anterior. Este foi o 11º trimestre de expansão consecutiva da margem com clientes, consistentemente o maior componente da margem financeira, equivalente a 64% do total no primeiro trimestre. O spread com clientes, no trimestre, foi de 4,3%, o terceiro trimestre consecutivo acima da marca de 4%, motivado principalmente pelo aumento dos produtos derivativos, câmbio e cash management no mix de produtos vendidos, pelo aumento nos spreads intrasegmento e pelo aumento da relevância do segmento middle, quando comparado com o mesmo trimestre de 2021. Já o spread com clientes, ajustado pela provisão para perdas, fechou o trimestre em 3,9%, crescimento de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior
e reflexo da diminuição das despesas de provisão. Apresentamos agora os demais componentes da margem financeira. A margem com o mercado totalizou R$ 70 milhões no trimestre, uma redução de 22% em relação ao trimestre anterior e de 15% no comparativo anual, períodos que haviam experimentado níveis bem acima da nossa média histórica. Já o patrimônio líquido, a CDI, foi de R$ 90 milhões no trimestre, crescimento de 30% em relação ao trimestre anterior e mais de 5 vezes em relação ao mesmo período de 2021, em linha com o aumento da taxa básica de juros, e considerando um CDI de 9,8% no primeiro trimestre de 2022. Como resultado, a margem financeira gerencial atingiu R$ 448 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 6% em relação ao trimestre anterior e de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Finalmente, a taxa anualizada da margem financeira gerencial, o NIM, foi de 4,4% no primeiro trimestre de 2022, um incremento de 120 pontos base em relação ao mesmo período do ano anterior e o maior nível desde 2017. Agora vamos entrar nas receitas de serviço. As receitas de serviço totalizaram R$ 62 milhões no trimestre, uma redução de 30% em relação ao trimestre anterior e de 13% em relação ao mesmo período de 2021. As receitas de banco de investimento, que por definição têm uma performance mais volátil, atingiram R$ 7,5 milhões no primeiro trimestre, historicamente, o trimestre do ano menos representativo para esta linha. Já as receitas de garantias prestadas atingiram R$ 40 milhões no trimestre, redução de 15% em relação ao trimestre anterior e de 6% no comparativo anual. Finalmente, as receitas de tarifas e corretagem de seguros atingiram R$ 15 milhões no trimestre, relativamente estáveis em relação ao trimestre anterior, mas com crescimento de mais de 86% em relação ao mesmo período de 2021, tendo sido impulsionadas pelo aumento do número de clientes e transações e pelo contínuo ganho de escala das operações da corretora de seguros, que vem ampliando sua assertividade na oferta de linhas de seguros, com um crescente número de transações e do volume segurado. Observem agora a variação das despesas e do nosso índice de eficiência. As despesas de pessoal, outras despesas administrativas e PLR atingiram R$ 191 milhões no trimestre, crescimento de 15% em relação ao trimestre anterior e de 43% em relação ao mesmo período de 2021. Esta tendência foi influenciada pela forte expansão de nosso time de colaboradores e pelos investimentos em tecnologia, com foco principal nas áreas comerciais e de transformação, a fim de suportar a continuidade da expansão do segmento middle, bem como o desenvolvimento de outras iniciativas estruturantes. Já o índice de eficiência atingiu 38,5% no primeiro trimestre, um aumento de 3,3 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 2,3 pontos percentuais no comparativo anual. Vamos seguir com a evolução do resultado anual, o primeiro trimestre de 2022 comparado ao primeiro trimestre de 2021. O lucro líquido recorrente, no primeiro trimestre de 2022, atingiu R$ 183 milhões, um crescimento de 13% no trimestre e de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Esta tendência pode ser explicada principalmente pelo aumento da margem com clientes, pela redução das despesas de crédito e pelo aumento da remuneração do patrimônio líquido, a CDI. E foi parcialmente compensada pelo crescimento das despesas, resultado do investimento em novas iniciativas, como já mencionei no slide anterior, e pelo aumento do imposto de renda e contribuição social, resultado principalmente da maior rentabilidade do período. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido recorrente foi de 15,5% no trimestre,
aumento de 420 pontos base em relação ao mesmo período de 2021. Ainda sobre a rentabilidade. Quando analisados ao longo dos últimos trimestres, o lucro líquido recorrente e o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do primeiro trimestre de 2022 continuam a mostrar uma tendência consistente de crescimento. O lucro recorrente superou pela primeira vez a marca de 180 milhões de reais em um trimestre, enquanto que o retorno sobre o patrimônio apresentou o seu 7º trimestre de crescimento consecutivo. Continuamos confiantes em nosso modelo de negócios, na evolução das novas iniciativas que vêm sendo implementadas desde 2019 e que já vêm contribuindo com os crescentes resultados ao longo dos últimos trimestres. Nesse slide, falaremos um pouco dos nossos destaques ESG. Seguindo a pauta de transparência, ética e responsabilidade, publicamos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, documento que relata as principais ações e resultados desenvolvidos ao longo de 2021 nos âmbitos ambiental, social e de governança. O relatório inclui a matriz de materialidade, construída com a contribuição de diversos stakeholders, além de seguir as diretrizes internacionalmente reconhecidas do Global Reporting Initiative, o GRI, incorporando indicadores do Sustainability Accounting Standards Board, o SASB. Além disso, obtivemos no período uma linha de 100 milhões de dólares com o IFC, braço de investimentos privados do Banco Mundial, sendo que os recursos serão direcionados ao financiamento climático no Brasil, para iniciativas de descarbonização na agricultura. Tratam-se de importantes etapas na trajetória da agenda de sustentabilidade do ABC Brasil, sendo que continuamos aprimorando nosso sistema de gestão ambiental, social e de governança e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a comunicação junto a todos os stakeholders. Por fim, gostaríamos de reforçar nossa tese de investimento, que balanceia 3 elementos distintos. Primeiro, somos uma instituição com um longo histórico de rentabilidade, entregando um retorno aos acionistas através da distribuição de proventos, o dividend yield, muito atrativo, consistente e crescente. Além disso, nossa geração de resultados é suficiente para suportar não só a remuneração do acionista, mas também o reinvestimento necessário ao crescimento e ganho de escala das operações atuais, o que inclui a contínua busca pela redução do custo de aquisição e do custo de servir nossos clientes. Finalmente, temos investido recursos e esforços para expandir nossas operações em áreas onde temos sinergias óbvias, o chamado Right to Win. Isto inclui a captura de opcionalidades e o destravamento de valores ocultos, ainda não totalmente explorados em nossa operação, visando a diversificação dos fluxos de receita, o maior crescimento do nosso resultado e, finalmente, o aumento do retorno estrutural do ABC Brasil. Esses são os destaques que gostaríamos de apresentar a vocês. Obrigado, Sérgio, por nos trazer o panorama dos resultados do banco nesse último trimestre. Agradeço também a todos que nos acompanharam a transmissão até esse momento. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para participar, clique no botão Raise Hand na parte inferior de sua tela. Primeira pergunta que temos é do Ricardo Buchpiguel, do BTG Pactual. Ricardo, por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Acho que estamos tendo um pequeno probleminha no áudio. Enquanto... Bom, estão me ouvindo agora? Sim, ouvimos perfeitamente. Ótimo. Bom dia, parabéns aí pelo resultado. Eu tenho 3 perguntas. Primeiro, poderiam comentar um pouco porque as despesas tributárias e a alíquota de imposto foi um pouco mais baixo nesse trimestre, e se faz sentido a gente esperar esses níveis como recorrentes para frente?
Também poderiam comentar um pouco sobre dinâmica de crescimento de carteira, né? A gente viu que no Guidance está um pouco abaixo. E aí, por fim, vocês poderiam comentar também sobre a dinâmica de inadimplência que a gente pode esperar para os próximos trimestres, né? A gente viu que teve um write-off bem forte aí no Q1, e também queria entender um pouco se faz sentido pensar em níveis mais normalizados de inadimplência para o final do ano. Obrigado. Perfeito, Ricardo, obrigado por suas perguntas. Borejo, quer começar respondendo? Se for o caso, eu complemento depois, por favor. Perfeito. Vou começar pela tributária. A despesa tributária ela é resultado, né, da diferença a base da receita tributária, Ricardo, ela é a diferença entre as receitas de accrual mais realização de marcação a mercado e as despesas de accrual mais a marcação a mercado. Nesse trimestre específico, nós tivemos realizações de marcação a mercado maiores na despesa, o que ocasionou uma diminuição dessa base. Se você pegar os trimestres anteriores, nós tivemos o fenômeno ao contrário. Nós tivemos mais realizações nas receitas do que nas despesas, o que aumentou a base. Eu acho que para uma base de equilíbrio, o nosso histórico, mais ou menos, ele varia entre 15 a 20 milhões de reais por trimestre. Esse basicamente é o nosso histórico de despesa tributária. Esse seria, acho que, mais ou menos o equilíbrio aí que você perguntou. A segunda pergunta... Sobre questão de carteira, eu posso falar essa, né? A gente teve um crescimento de carteira no primeiro trimestre. A carteira, normalmente, é um trimestre onde a carteira de crédito cresce um pouco menos, né? Não foi diferente nesse ano. E somados a um certo conservadorismo um pouco maior da organização na concessão de crédito, dado o cenário econômico. Porque, de um lado, a gente vê a inadimplência em níveis muito baixos, isso está refletido nos números, acho que foi o objeto da sua terceira pergunta, né? Mas, por outro lado, a gente vê um ambiente macroeconômico que requer cuidados. O aumento da Selic, toda essa questão de aumento de preço de commodities, dificuldades de logística vindas de Ásia voltando a acontecer. Isso tem levado a um pouquinho um certo conservadorismo na concessão de crédito, que eu acho muito saudável. Agora, já sentimos uma reação nesse segundo trimestre. O nível de atividade vem vindo maior do que se imaginava. É só a gente ver as revisões de PIB que estão ocorrendo. E nós continuamos muito confiantes no atingimento dos nossos guidance. Estamos nos estruturando para isso, estamos expandindo a força comercial tanto no middle market quanto no corporate, estamos continuamente investindo em melhoria de processos para garantir que essa escalabilidade é feita com qualidade e que os clientes continuam bem atendidos. Por isso a divulgação do nosso NPS, que a gente ficou muito satisfeito, é um NPS 69 para um segmento como o dos bancos, é um NPS muito alto. E a ideia é isso, é crescer com qualidade, com consistência na análise de crédito, com baixo custo de aquisição dos clientes e com qualidade no atendimento. E estamos muito confiantes disso. E a terceira pergunta meio que já respondi, né? Porque a questão da inadimplência, como eu disse, a gente é um banco que está muito bem provisionado. Não notamos piora da inadimplência vindo de lugar algum, embora esse cenário econômico mais desafiador. Promovemos uma provisão adicional no segmento middle, como foi explicado, para 4,5%, muito mais do ponto de vista anticíclico, de nos prevenirmos contra alguma deterioração que possa vir, do que já vendo algum tipo de problema na carteira que não existe. Então, estamos relativamente otimistas para esse restante os 3 trimestres restantes, né, de 2022. Perfeito. Se eu puder fazer só um follow-up, você comentou que então vocês não estão vendo nenhum sinal de uma piora de inadimplência desse ano. Se isso de fato ocorrer e seguir, né, em níveis bem baixos, faria sentido ter níveis mais baixos de provisão ainda esse ano, ou uma coisa que vocês vão ser um pouco mais conservador, deixar um pouco mais para ano que vem? O que a gente pode pensar nesse sentido? Olha, aí eu diferenciaria um pouco os segmentos, né? No segmento do middle market, que é onde a gente levou a provisão para 4,5%, é uma provisão que tem uma folga grande em relação ao que seria a provisão requerida pela 2682, a ideia, pelo menos do que a gente enxerga hoje,
é que não há muita possibilidade de retornar para um nível de provisão menor ao longo deste ano, até porque esses desafios que a gente colocou, principalmente os desafios macroeconômicos mundiais que nós estamos assistindo, é um consenso aqui na administração do ABC que isso não será resolvido ao longo de 2022, provavelmente ficará para 2023. Já nos segmentos corporate e de CIB, aí a provisão é feita caso a caso de acordo com a realidade de cada cliente. Então isso, assim, é como se, usando o jargão de mercado, a carteira está sempre marcada no mercado. O cliente melhorou, sofre um aumento de rating, a provisão diminui. O cliente piorou, sofre um downgrade no rating, a provisão aumenta. E essa dinâmica continua, tanto como sempre foi. Obrigado. Muito bom. Nossa próxima pergunta de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Yuri, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Borejo, Lúlia, Ricardo, aí pela oportunidade e parabéns aí pelo resultado. Um follow-up nessa questão de crescimento, tentar explorar um pouquinho mais o middle. A gente tem uma expectativa alta, né? Vocês têm contratado bastante gente e vinha crescendo num pace bom, mas esse TRI ele caiu. E a gente olhou o número de clientes, acho que o número de clientes também caiu. Então eu queria entender um pouquinho mais a dinâmica por trás disso na carteira middle. O que vocês estão vendo? É um pouco mais de conservadorismo do banco mesmo, que eu acho que assim, um dos pontos, né, da tese de investimento de vocês é isso, né? O banco tem um histórico muito bom de qualidade de carteira. Então eu queria entender um pouquinho mais o que esperar desse middle aí para 2022, né? Dado que vocês têm um guidance um pouquinho acima do que vocês vêm entregando. E uma segunda dúvida é sobre margem com cliente. Eu quero saber se a gente vai conseguir ver um 12º trimestre de expansão aí de margem com cliente. Eu entendi os 3 drivers, né? Ficou bem claro o Lúlia falando, né? Uma parte é derivativo, que a gente sabe que pode ser câmbio, derivativo, talvez um pouquinho mais volátil. O intrasegmento acho que é um pouquinho mais recorrente e a questão do mix do middle, né? Eu queria entender, assim, desses 3 drivers, como que estão as caixinhas, né? Só para tentar entender, assim, essa margem segue onde ela está, ela pode voltar um pouquinho, a gente vê o 12º trimestre ou não, só para entender um pouquinho a dinâmica de margem com o cliente para os próximos trimestres. Obrigado, pessoal. Pois não. E quer começar, Ricardo, com a resposta? E daí eu complemento. Vamos lá. Começando com margem com clientes, aqui, Yuri, você tem, como você falou, são 3 caixinhas distintas, tá certo? Então, na parte de mix de produto, o que a gente tem visto é que esse movimento tático que nós colocamos de mais produtos com uma margem, com mais valor agregado, ele tem tido uma aceitação muito boa com os nossos clientes. E aí, trimestre a trimestre, a gente tem visto essa aderência dos produtos, tá certo? Olhando para frente, a gente não pode garantir 100% que isso é recorrente, mas dá para dizer com uma certa convicção que grande parte disso tem, sim, uma boa recorrência. Por exemplo, abril a gente já continua vendo essa recorrência vindo para nós. Na segundo ponto, o middle, esse também eu acho que é um ponto que vem para ficar, né? Então, conforme o middle vai ganhando relevância dentro da carteira expandida, a gente deveria ver a contribuição do middle ajudando na expansão de spread. Por último, eu acho que o aumento do spread intrasegmento aqui vai depender um pouco de uma dinâmica de competição no mercado, de como a gente vê essa evolução. Até agora, até o momento, isso vem acontecendo. Eu acho que dá para olhar que é pelo menos uma estabilidade desse spread olhando para frente. Mas eu acho que, de uma forma geral, a nossa visão de margem com clientes, o que a gente vem trabalhado é para tentar perseguir ainda uma continuidade do crescimento dessa margem com clientes. E para eu completar, na sua outra questão, que foi do crescimento do middle, né, e do número de clientes, o projeto continua o mesmo, continuamos muito confiantes no nosso crescimento. O segmento middle é um segmento que nós estamos, de certa maneira, aprendendo a trabalhar, tá certo? Estamos desde 2019, os resultados, como o próprio Ricardo colocou, já são muito sentidos no resultado dos bancos. Agora, é um segmento que tem ciclos mais curtos e mais marcantes do que nos outros segmentos. Então, por exemplo, é um segmento que cresce bastante no segundo semestre, a carteira é curta, a carteira tem
vencimentos mensais de parcelas que são pagas e normalmente no primeiro trimestre ocorre uma certa diminuição. Essa questão de número de clientes é uma questão importante, é uma parte recorrente disso, eventualmente de clientes que foram pagando essas parcelas no primeiro trimestre e o banco está um pouco mais cauteloso na questão tanto de crédito como de spreads, dado o cenário, como a gente já explicou, teve uma pequena diminuição, mas não vejo nada como estrutural, pelo contrário. A gente está aumentando bastante o número de gerentes do Middle este ano, estamos indo para regiões onde nós não estávamos antes, então hoje o banco já tem presença física em 40 cidades brasileiras e com isso estamos investindo muito aqui como a gente brinca, na cozinha, né? Para deixar a cozinha preparada para esse aumento de demanda que vem, de número de transações, de cash management, de derivativos. Então o guidance de crescimento do Middle continua e estamos muito confiantes que ele vai ser cumprido. E uma questão, só complementando um pouco o que o Ricardo falou sobre a questão da margem, né? O que a gente vê é que esses investimentos que foram feitos, que continuam sendo feitos, eles estão tendo um efeito de diversificação das fontes de receita do banco, tanto em segmentos, como em produtos, como até por canais. Então, em cada trimestre, hoje você tem, esse trimestre aqui, por exemplo, o banco de investimento foi um pouco mais baixo. O primeiro trimestre normalmente é mesmo. Mas, por outro lado, seguros foi bem, derivativos foi bem, câmbio foi bem, e cash management arrebentou a boca do balão. Outro trimestre pode ser que aconteça outra coisa, até a comercializadora de energia vindo, com resultados crescentes, tem ofertas de produtos sendo feitas. Quando a gente fez o Middle, por exemplo, a gente imaginava que câmbio e derivativos era um produto que dificilmente ia interessar para essas empresas. Nos enganamos redondamente, as empresas se interessam e muito, e a gente tem uma qualidade de oferta que está sendo muito positiva. Então, acho que a gente pode esperar que essas iniciativas continuem se estruturando, continuem representando mais no resultado do banco cada trimestre que passa, e aí você vai ter, naturalmente, momentos em que o produto está um pouco melhor ou está um pouco pior, mas, na média, a gente vê os resultados crescendo com bastante consistência. Obrigado, Lúlia, super claro, e Ricardo, parabéns novamente pelo trimestre, 15,5 de ROI, é bem bacana. Obrigado. Obrigado, Yuri. Nossa próxima pergunta é de Flávio Yoshida, do Bank of America. Flávio, por favor. Olá, bom dia. Parabéns pelos resultados, pessoal, realmente muito bons. Eu queria explorar aqui um pouco mais o tema do Middle, dado que a gente vê as grandes empresas aí com balanço ainda fortes, né? A gente vê que os bancos incumbentes estão com menos crescimento no segmento de corporate, large corporate, e com mais apetite aí na margem no middle, né? Então, eu queria entender como é que vocês estão enxergando a competitividade nesse segmento específico, né? E a minha segunda pergunta é com relação a FIIs, né? Vocês comentaram na apresentação que, de fato, esse trio foi um pouco mais fraco. Eu queria entender o que vocês estão enxergando aí ao longo dos próximos trimestres, se deve ficar mais ou menos no nível que a gente está, né? Ou se deve ter uma melhor tri-a-tri, talvez em garantias e corretagem, talvez banco de investimento fique um pouco mais flat mesmo. Eu queria entender com um pouco mais de detalhe a dinâmica que vocês estão esperando. Obrigado. Não, Flávio, obrigado pela sua pergunta. Olha, no segmento middle, concorrência tem, como em todos os segmentos, e eu gosto de sempre citar o que o Tito, né, que foi nosso presidente durante tantos anos, ele comentava, mercado bom tem concorrente. Mercado que não tem concorrente, alguma coisa está esquisita. Ou tem alguma proteção de mercado, ou não. A competição no middle é grande. Os bancos, os incumbentes, são muito presentes, todos eles. Olha, um Bradesco, um Itaú, um Banco do Brasil, um Santander, são muito presentes nesse segmento. Agora, eu acho que a gente vem com uma proposta que está se provando na realidade e que está sendo medida, inclusive nessas questões de NPS que nós mencionamos, de ter uma qualidade do serviço muito grande. Isto é um banco que não vai eventualmente competir se diferenciando no preço, até porque a gente acha que isso, do ponto de vista de longo prazo, podia ser um detrator para a companhia, mas é falar o seguinte, olha, eu tenho um preço que é competitivo, que não é o melhor, mas é competitivo, mas eu tenho um serviço que é muito bom. E para desenvolver isso, agora, como é que você faz para ter esse serviço muito bom, só voltando um pouco atrás, sem também ter um custo de servir muito alto? Porque essa que é a grande equação, tá certo? Teoricamente, você pode ter um serviço premium, só que o cost efficiency vai para 90%, porque você não consegue escalar o negócio.
Então, os investimentos têm sido muito fortes e constantes, e continuam sendo e continuarão sendo, no desenvolvimento de ferramentas que nos permitam nos comunicar bem com o cliente, entender o momento dele e qual o produto que ele precisa e ofertar esse produto de uma maneira assertiva. E fazendo isso, a gente acredita que a concorrência, lógica, forte vai continuar sendo, mas nós vamos encontrar nosso espaço ali. A sua segunda pergunta, eu me esqueci qual que é, para te falar a verdade. Era com relação aos FIIs, a perspectiva ao longo do ano. Esse trimestre, realmente, você teve uma presença menor dos FIIs, se você compara com os trimestres históricos. Agora, principalmente na parte de banco de investimento, isso é relativamente normal. Então, se você olhar para os anos anteriores, o primeiro trimestre ele tende a ser um trimestre com uma presença menor desses FIIs vindo de banco de investimento, enquanto o último trimestre ele acaba sendo um pouco mais forte. Então, não tem nada muito, vamos dizer, diferente do mercado. O nosso carro-chefe continua sendo as operações de renda fixa. Agora, a gente teve estamos com um bom momento de M&A, temos um bom momento em Project Finance, e isso já tem um abril, vamos dizer aí, melhor, olhando para o próximo trimestre. Não deveria ser nada muito fora do que a gente viu no passado. Ainda na parte de receita de serviço, você começa a ver, acho que ainda de uma forma longe do potencial, mas as receitas da corretora, elas já começam a contribuir para essa linha de uma forma mais recorrente. A gente ainda está num processo de refinamento e entender qual é o DNA do nosso balcão, mas a ideia da corretora é realmente começar a acelerar ao longo do ano e tornar essa linha mais presente como um percentual do total de receitas. Por último, garantias, você tem um pouco de volatilidade, sim, é normal, mas a gente espera que você tenha também uma recuperação dessa linha ao longo do ano. Eu acho que, de um modo geral, o resultado que nós tivemos nesse trimestre, com um retorno de 15,5%, ele veio mesmo com uma linha de serviços um pouco mais suave do que ela costuma vir nos outros trimestres. O que a gente entende é que haverá uma recuperação da contribuição dessa linha, que deveria também ajudar para o resultado dos trimestres que vêm a seguir. Tá ótimo, pessoal. Super claro, obrigado. Por favor. Próxima pergunta, Gustavo Schroden, Bradesco. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Tá bom. Bom dia, Lúlia, Borejo, Ricardo. Prazer falar com vocês de novo. Parabéns pelo resultado, realmente muito forte. Como o Yuri falou, 15,5 de ROI. A gente aqui gostou bastante também. Eu queria só desculpa voltar num tema, mas eu queria só fazer um follow-up. Lúlia, você comentou da inadimplência e foi perguntado dos níveis de provisionamento. Deixa eu só ver se eu entendi correto aqui, se a gente pode pensar dessa maneira. Assumindo que você está aí com 444% de índice de cobertura, índice de inadimplência de CIB, de corporate, aparentemente bem controlado, mesmo que você tenha uma leve piora no SMI, que eu acredito que vai ter, como os outros bancos se apresentaram, mas me parece que a sua necessidade de construção de provisão é menor. Dá para a gente assumir que a despesa com provisão por trimestre vai voltar para os patamares históricos? Eu me lembro bem, era entre 25 e 30 milhões por trimestre, nesse tri já foi 26. Você acha que está correto a gente pensar nesses patamares ou não? Pode ser que você tenha que fazer mais provisão e voltar lá para aqueles 45, 50 que a gente viu mais recentemente. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é referente ao índice de eficiência. Acho que você colocou muito bem que para servir bem, para conseguir ter esse crescimento, esse desenvolvimento na linha de clientes, você precisa investir, né? Mas nesse trimestre, apesar da rentabilidade, o ROI ter sido alto, como eu mencionei, o índice de eficiência subiu relativamente, vamos dizer assim, um pouco mais assim do que o esperado, né? Eu queria entender quanto é que você acha que a gente compreende a necessidade de investir, né, para fazer todo o trabalho que vocês estão fazendo, não só no middle,
tem seguros, tem comercializadora de energia, acho que deve ter algum tipo de investimento em consignado também. Quando é que você acha que você consegue atingir aí um nível ótimo que você vai depois se beneficiar da alavancagem operacional e esse índice de eficiência voltar aí para um patamar aí mais baixo, né? Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado. Perfeito, Gustavo. Obrigado pelas suas perguntas. Eu vou responder a primeira, o Borejo me ajuda um pouco na segunda e daí eu complemento no final, se for o caso. Bom, o cenário de inadimplência, né? De novo, eu acho que eu tenho que diferenciar um pouco qual é a política para o middle de qual é a política para o corporate e para o CIB. No segmento middle, como eu disse, a inadimplência está super comportada, subiu um pouco em relação ao ano passado, que é esperado, a carteira já virando uma carteira mais madura, mas a gente colocou esta folga justamente pelo ponto que você colocou, porque quando você olha o cenário macroeconômico, ele demanda uma certa cautela. Então a gente achou que ter uma postura anticíclica nesse momento, no segmento middle, era a postura adequada. Tendo dito isso, de agora para o final do ano, pelo menos com a visibilidade que a gente tem hoje, no segmento do middle, as provisões adicionais aconteceriam pelo crescimento da carteira. Tá certo? A carteira cresce, você vai provisionando. Mas não estamos enxergando a necessidade de aumentar o percentual de provisionamento sobre a carteira. E aí é uma provisão um pouco mais estatística, né? Por isso que é mais fácil ter esse nível de previsibilidade um pouco maior. Já nos segmentos do COP e do CIB, onde a gente vê hoje, de novo, estamos bem provisionados, temos inclusive clientes que durante 2020 sofreram um pouco mais por conta da pandemia, agora a situação vai se normalizando, você vê alguns clientes tendo uma recorrência de receitas maior, nível de atividade voltando com a abertura da economia novamente. Então não estamos com nenhum grande problema no radar. Agora, mas tem que ter em mente que a natureza do negócio no segmento corporate e no segmento do CIB é de riscos um pouco maiores. Então, imprevistos sempre podem acontecer e, caso aconteçam, serão provisionados como sempre foram. Mas de agora, a gente não está vendo nenhuma deterioração. Então, visto de agora, de fato, parece ser para o ano um cenário mais benigno, do ponto de vista da inadimplência e da necessidade de provisões, né? E o Pastor, quer falar um pouco do índice de eficiência? Posso, claro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. Bom, esse primeiro trimestre, Gustavo, a gente aumentou, né, o nosso número de colaboradores em torno de 90, né, que é praticamente 10% de aumento. Então, teve uma aceleração, e então é normal que haja esse aumento nas despesas, seja ela por contratação de novos colaboradores, seja por espaço, né, que também tem essa questão, e seja por investimentos em tecnologia. Esses basicamente foram os três grandes itens. E agora, se a gente considerar, né, que a grande maioria desse aumento está sendo feito na linha de frente, e que na linha de frente a maturidade do colaborador, de um officer, se dá entre 12 a 18 meses, a gente acredita que nesse período nossa eficiência deve começar a melhorar. Em torno de 12 meses eu acredito que seja o prazo para o nosso índice de eficiência voltar vamos dizer, a perseguir o que a gente tinha antes. Então acho que esse basicamente seria... Agora, mesmo com esse aumento, né, acho que é importante dizer que o nosso índice de eficiência está dentro do guidance, está de acordo com aquilo que a gente havia planejado. Então, agora é crescer e, como acho que o Yuri perguntou, aumentar esse NIM para manter o nível de eficiência. É isso mesmo, e complementando o que o Borejo colocou, a gente está vendo assim, a gente vê oportunidades de crescimento, de participação de mercado, de lançamento de produtos, de desenvolvimento de canais, onde o time to market é muito importante. Então, esse debate aqui no banco, qual é a velocidade que a gente coloca nesses investimentos? Fazemos um pouco mais faseado e vamos crescendo aos pouquinhos, conquistando o mercado, ou fazemos um pouco mais rápido? Não tem uma resposta única para todos os investimentos, né? Depende muito do produto do segmento, mas a gente tem uma percepção do seguinte, que a gente tem uma base instalada muito forte, a gente poderia estar diluindo este custo fixo que o banco tem com muito mais clientes e com mais produtos. Agora, isso requer esse investimento inicial. Então, a opção foi para fazer investimentos mais fortes. Isso vem acontecendo desde
2019. E vão continuar acontecendo, como o Brejo colocou. Agora, proporcionalmente, como a receita vai aumentando bastante, mesmo que você continue com um nível de investimento mais alto, esse nível de investimento frente à receita que vai crescendo, ele vai, ao longo do tempo, a gente espera, sendo menor, de maneira que os ganhos de escala vão sendo obtidos, né? Essa é a nossa grande aposta. E você tem, por outro lado, vários investimentos em novos produtos que não geravam nada e que já estão gerando alguma receita. Ainda bem irrisória, bem pequena, tanto que a gente não divulga, mas você tem um crédito consignado, que já está funcionando, onde você já tem vários convênios estabelecidos com companhias, funcionários tomando empréstimos, a gente aprendendo com esse segmento, a gente fazendo pós-venda, está indo muito bem. A gente tem aquele credit seller, que é a venda, financiamento dos sellers que vendem em marketplaces, também se desenvolvendo, aprendendo, é quase um MVP, mas são coisas que já são realidades da organização, né? Mas que, por enquanto, ainda estão abaixo do break-even. Então, pesa mais na linha de despesa do que na linha de receita. Mas que no futuro próximo, provavelmente, já terão trazendo algum retorno adicional também para a organização. Não, perfeito. Tá super claro as respostas. É só para deixar claro aqui, o meu ponto da pergunta de Interciência é até para ver se tem upside, né? Porque você já está com 15,5 de ROI e se tivesse, eu vou dizer assim, qualquer melhora que você tivesse nesse índice de eficiência, a gente já poderia começar a trabalhar, né, com um nível de ROI mais alto do que esses 15,5, né, para o ano. A ideia da pergunta era mais essa, né? Porque considerando o que vocês entregaram agora com os fundamentos, ainda tem uma melhora de FII que deve vir à medida que seguros, por exemplo, ganhem mais maturidade, e à medida que você ganha eficiência, esse ROI, a minha pergunta era mais se esse ROI já não tem um ROI potencial aí acima desses 15,5. A pergunta era mais nesse sentido. Não, então, essa é a nossa expectativa. Vou te dizer o seguinte, claro que estamos falando assim, acho que é o 7º, né, trimestre consecutivo de expansão de ROI, vindo de um ponto mais baixo por conta da pandemia, mas já começa a ficar num nível interessante, mas estamos absolutamente insatisfeitos com os 15,5. A gente acha que a organização tem o potencial de dar um ROI maior. Não vai ter nenhum grande salto de um trimestre por outro, nem é a nossa característica. A nossa característica é fazendo e construindo as coisas de uma maneira mais consistente, um tijolinho em cima do outro, as iniciativas sendo feitas com muito cuidado, prestando atenção no risco, nos riscos, né? Tanto no risco de crédito, quanto no risco de execução, quanto no risco operacional, cyber risks, quer dizer, a gente é muito conservador nisso. Mas eu quero dizer o seguinte, com certeza a gente não chegou no ROI que a gente acha que a gente tem que chegar. E a gente acha que tem potencial para crescer mais. Perfeito, Lúlia. E obrigado aí pelas respostas e parabéns pelo resultado mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Carlos Gomes Lopes, do HSBC. Bom dia. Parabéns também pelo resultado. Duas perguntas. A primeira, mais uma vez sobre inadimplência. Tem algum patamar de juros que provocaria um deterioro da carteira como está neste momento? Ou com a expectativa de juros que tem, mantém a expectativa de ser estável, não ter inadimplência muito maior que agora. Tem algum patamar 15, 16, 18 que seria perigoso? O segundo sobre o capital, os senhores agora têm uns 50 pontos básicos de CET1 e de Tier 1 menor que tinham. Poderiam nos confirmar que patamar seria confortável para os senhores? Obrigado. Oi, Carlos. Obrigado pelas suas perguntas. Essa questão do nível da Selic, não tem uma resposta que eu possa te dar de qual é o nível, né? Até porque os clientes todos, cada cliente está num setor diferente, cada cliente tem um impacto diferente da Selic na sua própria realidade, empresas mais alavancadas, menos alavancadas. É óbvio que o impacto tem. E, aliás, o aumento dos juros, né, uma das questões que ele quer é o esfriamento da atividade mesmo e a retração tanto de investimentos quanto de consumo. Agora, a gente vê, por um lado, e isso é uma dos assumptions que a gente tem aqui no banco, né, que pelo fato do Brasil ter passado por crises consecutivas
desde 2014, 2015, foram várias, né? Crises, tanto do final do governo da Dilma, quanto depois greve dos caminhoneiros, como pandemia, assim por diante. Isso fez com que as companhias se equacionassem muito bem financeiramente. Desde as menores às maiores, houve um alongamento dos prazos da dívida, houve uma grande participação do mercado de capitais em vários casos, houve um enxugamento de custos, no geral, nas empresas brasileiras, que se refletem hoje, eu acho, numa inadimplência menor do que é esperada para o sistema como um todo, não só para o ABC Brasil. E o ABC Brasil, por ter historicamente uma carteira de qualidade, ele se beneficia disso. Então, não temos essa resposta e, como eu disse, por enquanto, eu acho que a carteira está muito bem comportada. A sua segunda pergunta? Capital. Capital. Borejo. Claro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Carlos. Bom, o capital, respondendo a sua pergunta diretamente, né, qual o nosso índice mínimo? É um Tier 1 perto de 12%. Né? Hoje ele está em 13,5%, mais ou menos, seria um Tier 1 por volta de 12%. Agora, mesmo esses 13,5% e esse consumo que você se referiu, Carlos, acho que é importante fazer uma ênfase aqui num ponto. A maior parte desse consumo de capital que houve no trimestre, ele foi gerado por um prejuízo fiscal temporário. Né? É um prejuízo fiscal que foi originado nos primeiros 3 meses do ano, mas ele deve ser consumido ao longo do ano. Ou seja, se a gente excluísse esse prejuízo fiscal que come o capital, que utiliza o capital de 1 para 1, ele estaria em nosso capital hoje, nosso Tier 1, estaria mais para 14% do que para 13,5%. Então, isso também tem um espaço extra aí para crescer à medida que esse prejuízo fiscal for sendo consumido ao longo do ano. Vamos caminhando agora para o encerramento de nossa transmissão da Conferência de Resultados do primeiro trimestre de 2022. Antes de passar a palavra ao Sérgio Borejo, gostaria de agradecer a participação de todos. A transmissão e a apresentação estarão disponíveis no site de RI. Além disso, o vídeo da transmissão estará também no nosso canal do YouTube e LinkedIn. Qualquer dúvida, nossa equipe de RI está à disposição para atendê-los. Passo a palavra, então, ao Sérgio para fazer as considerações finais. Só agradecer a participação de todos aqui na nossa videoconferência, né? Estamos aqui à disposição, enfatizar que estamos aqui à disposição para qualquer dúvida que os senhores e as senhoras possam ter. E, por favor, Sérgio. Bom, obrigado, Borejo, obrigado, Ricardo. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que tenham gostado desse novo formato. De qualquer maneira, estamos abertos aqui a sugestões, a impressões que vocês tenham. E estamos, como o Borejo disse, o Ricardo, disponíveis aqui para conversar ou se aprofundar em qualquer tema que vocês achem interessante. Bom dia a todos.